tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que debate temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Em janeiro deste ano, Taubaté ficou consternada com a notícia de um apartamento que pegou fogo e acabou vitimando a avó e os 2 netos que estavam no local no momento do incêndio. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre perigos domésticos. E para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Jaqueline Rezende, que é técnica em segurança do trabalho. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada por aceitar o nosso convite. E já para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da segurança, tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico. Olá, Ana Laura, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a segurança, ela é uma ciência e que precisa ser estudada para que possamos evitar acidentes, tanto de trabalho quanto acidentes domésticos. Infelizmente, em casa, nós não temos a cultura prevencionista, aquela mesma cultura que nós temos dentro da fábrica, dentro do comércio, dentro de locais em que nós laboramos. Então, é necessário que a gente comece a fomentar o assunto nas escolas. Veja só, quando nós olhamos para fora do país, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, nós temos uma cultura grande de segurança do trabalho, começando no lar. As crianças começam a aprender deste assunto lá na escola, nos primeiros anos iniciais. E eles passam a ser multiplicadores, inclusive levando essas orientações para casa, o que facilita e muito. Nós temos uma legislação no Brasil que vai falar de segurança nas escolas e que nós temos um dia próprio para isso, mas deveriam ser todos os dias. Então, o ideal seria até que esse assunto já fosse incorporado mesmo na escola, né? Exatamente, que fizesse parte do currículo escolar. Nós teríamos aí melhores resultados, principalmente em casa e no trabalho. Agora, com relação a essa introdução que eu fiz aqui no nosso programa, foi uma notícia que saiu em vários veículos de comunicação e eu queria começar por aí. Os vidros que são fixos, tanto em sacadas de apartamentos, os vidros fixos também no ambiente de trabalho, eles são um risco maior ou menor quando a gente pensa em uma situação ali de incêndio? Olha, e aí vai depender muito, por quê? Nós temos a IT, é uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros, é uma instrução número 9, que vai falar de compartimentação, tanto vertical quanto horizontal, seja ela no uso de vidros ou de alvenaria. E nessa compartimentação, nós temos que ter vazão para essa fumaça, nós temos que ter vazão para que a propagação desse fogo, primeiro, fique contida e que depois ela se dissipe por esse compartimento, né? E que geralmente a gente não tem encontrado porque o prédio é construído com a sacada aberta e depois o morador vem e faz o fechamento com os vidros. Então, nesse fechamento, o ideal é que tenha essa vazão de fumaça para que, no caso de um acidente, não seja ali uma tragédia muito maior, tome uma proporção muito maior. Inclusive, tem um estudo da Universidade do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, em que uma tese de mestrado mostrou, por meio de estudos, que uma área aberta tem menor chance de ser propagado esse incêndio da forma que foi, do que se estivesse envidraçada. Nesse estudo, eles usam um programa computacional ali, e neste programa diz que a área envidraçada, ela favorece 4 vezes mais a propagação do incêndio. Nossa, olha então, isso. Fica um alerta até para as pessoas que já têm vidro ou que têm intenção de colocar vidro nas sacadas de casa, sim, né? E que sigam os projetos, né?
todo o projeto de edificação, ele precisa ser seguido. E se nós sairmos daquele projeto, eu deixo de, inclusive, privilegiar essa área de compartilhamento, né? Jaqueline, nós estivemos no Corpo de Bombeiros, conversamos com o Cabo Jofre. Ele também deu algumas dicas para a gente sobre como evitar alguns acidentes domésticos, principalmente aqueles que afetam mais os idosos e crianças. Vamos acompanhar, então, o primeiro vídeo do Cabo Jofre com as dicas. Olá, eu sou o Cabo Jofre do Corpo de Bombeiros aqui de Taubaté e hoje nós vamos mostrar algumas situações muito comuns em nosso dia a dia dentro de casa e situações que a gente pode evitar em relação a acidentes domésticos no seu dia a dia, com crianças, jovens, adultos e idosos. Vamos lá? Em relação a cozimento com frituras, a gente tem mania de utilizar óleo para fazer algumas frituras, porém, em algumas situações, como frituras de hambúrguer, ovos, etc., acabam subindo alguns gases que podem ocasionar em fogo. E aí as pessoas têm mania de pegar e colocar água dentro dessa frigideira ou aquela panela quente. Então, sempre que eu for abafar, né, acabar com o fogo numa frigideira, a gente desliga o botão da boca do fogão. A partir daí, nós vamos pegar a própria tampa da panela e nós vamos abafar. Bom, aproveitando então que ele começou a falar sobre cozinha, acho que é um dos ambientes mais perigosos em casa. E a minha dúvida é com relação aos eletrodomésticos que esquentam. Então, a gente tem muitas opções hoje no mercado, sanduicheira, torradeira, pipoqueira. Esses eletrodomésticos, eles devem ser utilizados numa superfície específica? Sim. Primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com área molhada. E cozinha é área molhada. Onde eu estou ligando esse aparelho? Está próximo à área molhada? Está na pia? Porque a água e a eletricidade não combinam. Então, ficar muito atento e, após utilizar, desligar. Muitas pessoas acabam esquecendo o equipamento ligado e isso pode causar um princípio de incêndio. Agora, além da superfície molhada, quando a gente pensa em balcão de madeira ou muitas vezes toalhinhas que as pessoas gostam de ter na cozinha, isso também é um risco? Sim, é um risco. Não deixar nada que seja inflamável próximo, nada que pegue fogo. Utilizar, de preferência, uma bancada de mármore, uma bancada de pedra, para evitar que esse superaquecimento possa vir a trazer um princípio de incêndio. Porque quando nós falamos de princípio de incêndio, nós unimos aí alguns elementos, né? Eu tenho o calor, que vai sair ali da sanduicheira, né? Eu tenho o combustível, que é qualquer material que possa pegar fogo próximo, e eu tenho ainda o oxigênio, que nós temos em abundância na atmosfera. Esses três juntos vão me dar uma reação em cadeia, e aí o fogo com certeza vai acontecer. Então, bastante cuidado, principalmente nessa correria do dia a dia, em que nós estamos fazendo tudo no automático, verificar se realmente desligamos da tomada o equipamento. É verdade, isso a gente sempre faz mesmo, já emenda uma atividade na outra e nem se dá conta se realmente fez todos os passos e dentre eles é tirar o equipamento da tomada depois que termina. Jaqueline, eu quero falar um pouquinho também sobre a manobra de Heimlich. Em 2023, pelo menos 2.000 pessoas morreram por engasgo no Brasil. É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, adulto, criança, idoso. Inclusive, nós tivemos um caso recente aqui na Câmara Municipal. Um servidor estava almoçando, se engasgou e precisou do auxílio. E através dessa manobra deu tudo certo e hoje está fora de risco, não aconteceu nada grave. Então, eu queria entender, essa manobra a gente se preocupa muito em aprendê-la para usar no ambiente doméstico, principalmente com crianças, recém-nascidos. Já existe algum tipo de treinamento no ambiente corporativo?
Sim, existe sim. A manobra de Heimlich é uma manobra de desengasgamento. E, geralmente, quando isso acontece, a pessoa ela não consegue falar. Então, ela demonstra, né, por gestos que ela está ali sufocada e ela não consegue sair daquele estado. Então, é necessário que as pessoas sejam treinadas. Inclusive, existe a Lei Lucas, que vai falar exatamente, né? Foi uma criança que morreu, né? Engasgada. Ele estava numa excursão escolar e os professores não sabiam o que fazer naquele momento. A partir daí também vem a obrigatoriedade dessa formação em primeiros socorros para que nem crianças nem adultos venham a sofrer com esse acidente, né, na verdade. E essa manobra, ela pode ser realizada pela própria pessoa, quando não tiver ninguém próximo, pode usar a base da própria cadeira para fazer isso, desde que a base não seja pontiaguda, que não venha trazer nenhum outro comprometimento. Outras pessoas podem fazer. Para adulto é feito de uma maneira, para criança de outra, para bebê de outra maneira. Mas existe sim a obrigatoriedade desse treinamento, inclusive quando ministro aula para os alunos, uma coisa que nós falamos bastante é com relação ao atendimento a restaurantes, por exemplo. Todos deveriam ter ali um cartaz indicativo, no sentido de dizer o que fazer se alguém engasgar. E aí a aplicação dessa manobra de Heimlich. Tem algum caso que essa manobra é contraindicada? Olha, eu não sei te dizer assim especificamente quando ela não deve ser indicada, porque entre ter alguma comorbidade e aplicar a manobra e o óbito, nós vamos aplicar a manobra. Então, por mais que fique qualquer sequela, essa sequela será menor do que o óbito. Uhum. E provavelmente o engasgo, ele traria ali essa questão. Agora, todo mundo está preparado para atender uma outra pessoa engasgada? Então, seria algo que é um treinamento que a gente poderia fazer com toda a equipe no ambiente de trabalho, ou de repente uma pessoa ou outra demonstra não ter um preparo até psicológico para lidar com uma situação dessa? Sim, acredito que todos precisariam passar. Claro que respeitando, né, caso alguém não tenha aí esse traquejo ou não se sinta bem para aplicar, então que esse não faça, mas que ele esteja rodeado de pessoas que fizeram e que saberão atender quando necessário. É mais do que necessário. É muito importante, então, a gente falar. E tem uma questão do tempo também ali de salvamento? Até os 6 minutos, né? 6, 10 minutos no máximo, para que não haja comprometimento, inclusive de falta de oxigênio, e que não tenhamos outros fatores ali preponderantes que poderiam levar a óbito. Então, entre 6 e 10 minutos é o necessário. E o tempo de resposta, então, é mais efetivo. Tá ótimo. Bom, a gente tem um outro vídeo, então, do Cabo Joffre. Agora ele falando sobre os riscos dos tapetes nas nossas casas, que geralmente é um item que a maioria das pessoas tem. Vamos conferir. Em relação a banheiros e áreas molhadas, a gente precisa tomar cuidado com tapetes soltos. Banheiros que eu tenha uma área muito molhada, principalmente dentro de box, eles precisam ter tapetes que são fixos ao chão, que não escorregam, aqueles famosos tapetes anti-derrapantes ou até mesmo alguns tapetes emborrachados. Dentro de banheiros em casas que eu também possua idosos, há necessidade de eu ter alguns corrimãos para que esse idoso ele consiga utilizar o banheiro da forma adequada e ele não escorregue e venha sofrer um acidente de queda dentro do box. Os pisos molhados, úmidos, eles são uma das principais causas de acidente, inclusive no ambiente de trabalho. Você tem um levantamento de quantos são esses acidentes, o quão grave é? Inclusive, eu quero compartilhar, porque eu já escorreguei no ambiente de trabalho e não foi uma vez só, não, foram 2 vezes. Então, realmente, já é algo que eu fico bem atenta, com bastante cautela.
Sim. Olha, eu não tenho uma estatística aqui para te trazer, principalmente porque quando é em casa, nós temos uma subnotificação, sabe? Esses dados, eles não são, muitas vezes, divulgados gerando estatística. Nós temos uma estatística forte com relação a acidente de trabalho, porque nós emitimos uma comunicação de acidente de trabalho, que não é o caso nos lares. Mas precisamos, sim, ficar atentos, principalmente com os idosos, como o Cabo Joffre disse ali, né, o quanto é necessário que esse tapete ele seja antiderrapante, para que essas barras, como ele diz, realmente estejam ali no banheiro, mas as nossas casas também não estão preparadas para isso. Nós usamos o tapete que foi feito ali fio a fio, até um tapete muito bonito, né, de tear, mas que não traz para a gente uma segurança. Vai sim trazer essa questão de escorregar, de quebrar algo e principalmente nessa idade mais idosa. Existe até um preconceito por parte da população com relação às barras, porque passa aquela sensação de que são pessoas doentes e que não conseguem se virar sozinhas dentro de casa, e por isso existe uma resistência em instalar? Existe sim, existe uma resistência muito grande, inclusive falo pelos meus pais também, que são idosos e que dizem a todo momento que não precisam, mas nós já precisamos ir preparando os idosos, aconselhando, conscientizando, para que essas barras já sejam colocadas, para evitar esse tipo de acidente e transtornos lá na frente. E a gente pode considerar que a subnotificação que você citou, ela existe até em maior escala, porque, como eu disse, quando eu caí no ambiente de trabalho, não houve uma notificação porque não tive consequências mais sérias, foi mais o susto mesmo e a atenção. Então, nem todos esses casos são, de fato, levados para o conhecimento, ou a gente procura atendimento médico. Exatamente isso. Se eu não vou ao pronto-socorro, eu não gero estatística. Eu escorreguei em casa, caí, mas não machuquei, eu não vou informar e eu não vou ao pronto-socorro. Depois eu vou sentir algumas dores. Talvez até depois eu procure, mas eu nem me lembro por que daquela dor. E foi realmente daquele escorregão, daquele tropeção que levou naqueles dias. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os adaptadores de tomadas e os multiplicadores, conhecidos como Benjamin. Não saia daí, já já a gente volta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Popular e hoje conversando sobre perigos domésticos. Eu vou chamar mais um VT do Cabo Joffre, do Corpo de Bombeiros, que está contribuindo com a gente com algumas dicas para evitarmos os perigos em casa. Dentro de casa ainda, as crianças têm mania de mexer com tomadas. Dentro da cozinha, assim como outros locais da nossa casa, a gente sempre precisa ter uma tomada para cada equipamento eletrônico ou eletrodoméstico que nós possuímos. Cuidado também com algumas tomadas que a gente tenta fazer algumas improvisações e não são corretas. Por exemplo, tomada sem espelhos, sem a proteção, e ali ela fica com a fiação exposta, ao qual a criança pode colocar a sua mão e acabar tomando um choque. Jaqueline, você falou da importância de tirar os eletrodomésticos da tomada, aqueles no ambiente da cozinha, porque esquentam. Todos os outros devem ser retirados também? Micro-ondas, televisão, carregador de celular quando ele não está carregando o celular? Qual que é a orientação? Bom, a televisão ela pode ficar ligada sim, geralmente nós não tiramos, o micro-ondas também. A nossa preocupação maior é em caso, inclusive, de tempestades, intempéries, que nós temos ali raios e que pode queimar esses eletrodomésticos, esses produtos, e podemos trazer aí um curto-circuito também. Geralmente, quando saímos de casa, se tivermos a oportunidade de tirar,
que retiremos aí para evitar, inclusive, o que eu estou dizendo desse princípio de incêndio. Agora, nós precisamos nos atentar que tipo de tomada nós estamos utilizando, né? 10 amperes, 20 amperes, e desde 2011 nós temos uma NBR que veio trazendo aí essa separação de tomadas. E eu quero deixar assim, bastante claro para o nosso telespectador, inclusive, se a tomada, o encaixe macho ali não cabe na tomada, não force. É porque não foi feito para ele. Se não encaixa, tá claro para a gente que não é assim. Daí, não utilizar os famosos adaptadores, benjamins, que inclusive nem tem, muitos deles não vêm com especificação do Inmetro. Se uma tomada é de 10 amperes, e geralmente essas tomadas de 10 amperes, elas estão ou no quarto, no escritório, na sala, utilizá-las. A de 20 amperes, geralmente ela está lá na cozinha, ela está na área de serviço, porque ela tem uma amperagem maior. Quero trocar a de 10 para 20. É só colocar adaptador? Não. Eu tenho que trocar a fiação e tenho que atender os requisitos da NBR. Senão, eu estou fazendo a famosa gambiarra. E posso ter aí um curto-circuito também. E geralmente é o que a gente faz, né? Eu queria entender melhor um pouquinho dessa diferença de 10 amperes e 20 amperes, como que a gente identifica e por que, depois de um tempo, todas as casas a gente só tinha um tipo de tomada e depois houve essa mudança, por quê? Para trazer maior proteção para quem está em casa, para quem está na empresa. Por quê? Eu sobrecarrego a minha rede elétrica em casa. Por isso, essa necessidade de separação. Lá, de 10 amperes, a entrada tem 4 milímetros. A de 20 amperes tem 4,8 milímetros. Só observando essa espessura, eu já vou ver que é diferente, que eu não posso forçar. Todos aqueles eletrodomésticos que têm motores vão precisar de 20 amperes, porque vai puxar mais energia. 20 amperes é o dobro de 10 amperes. E daí essa necessidade de nos atentarmos. E olha, nós estamos no mês das mulheres, não é isso? Sim. 8/3 é o dia dela, é o nosso dia, o dia de todas nós. O quanto usamos secadores e chapinhas e o quanto eu tenho visto e percebido mulheres utilizando benjamins para transformando a tomada de 10 amperes para 20, quando na verdade está fazendo uma gambiarra ali. Esse secador ele vai esquentar, essa chapinha vai esquentar, essa fiação vai esquentar. Inclusive, se vocês buscarem, o telespectador buscar aí vídeos a respeito disso, vão ver o fio esquentando e até derretendo, porque nós utilizamos em média um secador por 40 minutos, uma chapinha aí por 30 minutos. Olha o quanto nós comprometemos a nossa integridade física e toda a instalação elétrica das nossas casas. Então, mulheres, fiquem atentas, homens também que utilizam aí secadores, chapinhas, fiquem atentos. O adaptador não deve ser utilizado. Então, quando esse fio esquenta, corre o risco de pegar fogo. Com certeza. E ainda a gente faz o uso dos secadores, das chapinhas, principalmente no ambiente molhado também, que é o banheiro. Então, esse é um potencial muito maior. Muito maior. Nesse caso, a orientação, então, é fazer a troca da tomada. A troca da tomada. Não simplesmente trocar por uma... de 10 para de 20 sem mudar a fiação. Então, eu preciso de um especialista, de um eletricista que faça a mudança de fiação, tornando aquela tomada que era de 10 para 20. Então, não basta só trocar o espelho. Só trocar o espelho. Precisa fazer a troca da fiação também. Exatamente. Tem alguma orientação com relação à utilização de vários eletrodomésticos ao mesmo tempo? Eu te pergunto porque muitas vezes se a gente usa, de repente, uma máquina de lavar, que é um dos itens que tem motor, então, portanto, puxa mais energia. Eu posso ligar o chuveiro ao mesmo tempo? Existe alguma limitação? Olha, tudo vai depender da fiação da sua casa, como é que foi preparado ali. Mas devemos evitar, sim, utilizar esses equipamentos que puxam mais energia
todos ao mesmo tempo. Se eu estou usando a máquina, use a máquina, depois use o micro-ondas, porque são equipamentos que vão puxar energia, use o chuveiro, mas vai depender muito da fiação, de como está preparada a minha casa. Então, conhecimento é tudo para a gente prevenir um possível acidente. Exatamente. Você falou dos benjamins também, que são os multiplicadores de tomada, e eu queria falar sobre eles. A gente tem o hábito na nossa casa de, ou porque tem pouca tomada, ou porque os objetos foram aumentando e aí a gente não tem mais tanto acesso assim, coloca o multiplicador, que é o conhecido como Benjamin, e liga vários equipamentos ao mesmo tempo. Existe algum risco? Existe um risco gigantesco. O que eu indicaria aqui é a utilização de extensão com filtro de linha, porque, por exemplo, se tiver um curto-circuito, essa extensão ela vai desligar automaticamente, porque a de filtro de linha, ou ela tem ali um disjuntor que vai desarmar, ou ela tem um fusível. Se ele só desarmar, eu posso ligar novamente, vai funcionar. Agora, se ele queimar o fusível, eu faço a troca desse fusível. Mas lembrando que toda extensão também tem que ter o selo ali do Inmetro, certificando que é uma extensão de qualidade, que foi produzida para o fim a que se destina, e dessa maneira a gente evita aí acidentes no lar e perda da vida e perda dos objetos também. Uhum. E com relação ao carregamento de celular, notebook, principalmente quando a gente está carregando e usando ao mesmo tempo? Pois é. Hoje eu percebo que nós estamos muito imersos à internet e com o celular na palma da mão, mesmo carregando, nós queremos continuar utilizando. E não deve. O carregamento do celular, ele deve ser feito de forma individualizada, deixado ali no canto. Eu não devo acessar a internet, não devo mexer no celular, não devo atender enquanto ele está carregando, porque eu posso sofrer ali uma descarga elétrica. Então, hipótese alguma, quando o celular estiver carregando, eu devo utilizá-lo. Então, deixe a ansiedade um pouquinho de lado, deixe para ver as mensagens depois, ou se programe para esse carregamento, para não ficar tão ansioso com mensagens que você está esperando chegar. Essa programação do carregamento, geralmente ela é feita no período da noite, quando a gente está dormindo. Exatamente. E o celular vai ficar quietinho ali mesmo. Então, a maioria das pessoas tem o hábito de dormir ao lado do celular que está carregando. Ainda que eu utilize uma mesa como essa, um criado mudo, tem algum risco? Olha, tem sim. E o celular não deveria ser carregado perto de nós, perto da cama. Então, carregue num lugar mais afastado. Essa superfície tem que ser uma superfície que não vá propagar a chama, por exemplo, caso tenha um curto-circuito. Utilizar somente o carregador original, porque o carregador original, porque nós costumamos deixar de madrugada, como você disse, carregando. E nessa programação de deixar carregando, se o carregador for original, quando ele chegar, assim que carregou, e ele chega a uma determinada temperatura, ele desarma, ele para de carregar. Agora, o outro, que não é original, não. Ele vai esquentar e ele é um potencial risco de princípio de incêndio. Principalmente porque geralmente se deixa na cama, o que não deveria. Geralmente se deixa próximo à cama, também não deveria. Então, deixar numa superfície que não vá propagar esse incêndio. E só carregar com o original, porque ele segue as especificações do seu aparelho. Boas dicas, então. Todo mundo tem celular, é claro, o carregamento é indispensável. Sim. Colocar na cama, embaixo do travesseiro, em hipótese nenhuma. Em hipótese alguma. A gente vai conferir agora mais um VT do cabo do Corpo de Bombeiros com algumas dicas de prevenção de acidentes domésticos. Ainda dentro da cozinha, nós temos outros perigos, como alguns tipos de facas. Eu tenho desde grandes facas até pequenas facas. E ali, esses utensílios domésticos, inclusive o garfo, o talher, eles precisam estar acondicionados em locais que tenham uma certa impedância do contato da criança com esse objeto. Outra situação são objetos de vidro, como copos, pratos,
entre outros utensílios que a gente possui dentro de casa. Então, dentro de casa, sempre tem um copo descartável, ou um copo de plástico, ou um copo de polietileno, aquelas canequinhas que a gente faz de forma personalizada, para que a criança possa utilizar de uma maneira mais segura e evite um acidente doméstico. Quero aqui deixar registrado nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros, em nome do Cabo Jofre, por todas essas dicas, pela contribuição aqui no nosso programa. E Jaqueline, já que a gente está falando do ambiente doméstico, os produtos de limpeza são uma grande preocupação, mas geralmente a gente se preocupa mais com relação ao armazenamento. Então, onde eles estarão guardados, em que as crianças não terão acesso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a intoxicação por produto de limpeza. Então, quando a gente está fazendo aquela faxina em casa, geralmente, muito produto, a gente acaba misturando substâncias também. Qual é o risco de uma intoxicação? O risco é grande. Nós trazemos isso lá das nossas avós, dos nossos tios e tias, dessa mistura de produto, que quanto mais produto eu colocar, mais limpa a superfície estará. O que é equivocado. Nós temos produtos incompatíveis e quando eu faço essa mistura, gera gases e esses gases são asfixiantes. E a pessoa inalando pode ter aí um mal súbito. Primeira coisa que nós devemos fazer, ler o rótulo do produto que nós compramos para utilização. No próprio rótulo tem ali dados instrucionais, primeiro, que tipo de produto é aquele, se eu posso misturá-lo com algum outro e no caso de ingestão ou no caso de contato, qual deve ser aí a tratativa. Então, ficarmos atentos. Será que nós lemos os rótulos dos produtos? Dificilmente, não é verdade? Então, a primeira coisa, pegar o rótulo do produto e ler se eu posso misturar, se eu não posso e como ele deve ser utilizado. E no caso de emergência, o que fazer? Geralmente, quando eu tenho aí contato, porque a intoxicação ela se dá de diversas maneiras. Por contato, e aí eu posso ter dermatites, algo nesse sentido. A inalação pelas vias aéreas, e a ingestão. Então, muito cuidado. Nada de beber água, porque muita gente acontece como, bebe água. Eu posso potencializar a ação daquele produto. Então, a indicação, se é de contato, lavar copiosamente. Colocar as mãos embaixo da água, o braço, onde quer que seja atingido, e lavar de forma, assim, muito excessiva. Agora, se foi ingestão, a indicação é que vá direto para o pronto-socorro. Inalação, ir para uma área aberta, esperar um pouco, se perceber que não vai passar, também vai para o atendimento médico. E a primeira coisa, olha o rótulo. Está tudo descrito ali, mas nós não temos esse costume. É válido levar também esse produto de limpeza para o pronto-socorro? Extremamente válido, para que o médico saiba que tipo de substância você inalou ou ingeriu. Tá ótimo. Jaqueline, quero agradecer a sua presença, agradecer por todos os esclarecimentos. Acredito que seja um tema muito relevante, importante para toda a sociedade. Muito obrigada. Olha, sou eu quem agradeço, Ana Laura, e convido as pessoas a virem conhecer um pouquinho mais de segurança do trabalho. Nós temos curso técnico aqui na região, então procurem, se especializem. Se não for para atuar na área, que seja para ser utilizado em casa, que você seja um multiplicador de saúde e segurança, evitando acidentes, tanto domésticos quanto do trabalho. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Esse foi o programa Conexão Popular. Hoje falamos sobre perigos domésticos. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau, tchau.